Olha. Então, apresentação sobre HTML5, né? Você já sabe. Antes de começar, eu queria só comentar assim, os pontos da apresentação. Assim. Que é HTML5 básico, entendeu? Eu não vou ter tempo para poder falar de nada em específico, assim, muito. Embora eu dê uns exemplos, assim, bem rapidinho do que é cada código de JavaScript e tal. A especificação não está fechada, então, assim, se daqui a alguns meses alguém procurar alguma coisa que estiver diferente com o que eu falei, é porque ainda não está pronto. Né? Então, muita coisa que eu disser pode ser que, de repente, amanhã eles mudem e façam diferente, entendeu? E, inicialmente, a gente vai mais falar, assim, da parte teórica e tal. Tem alguns exemplos no final, mas aí, se sobrar tempo e tal, a gente vê, entendeu? Não sei quanto tempo vai demorar a apresentação. Minha ideia, assim, é que seja no máximo uma hora, talvez menos, entendeu? Mas se tiver muita pergunta e tal, pode acabar passando. Tá. Bom, vocês viram, eu fiz a apresentação inicialmente em PowerPoint. Só que eu encontrei uns exemplos que você consegue usar como se fosse o Prezi. Vocês conhecem, o Prezi dá para você fazer vários slides, ele põe num plano em 2D, e você tem essas animações para passar de um slide para o outro, né? Como se fosse um ambiente só. E eu encontrei um cara que fez um exemplo disso usando só CSS e Canvas, né? Que é a parte de JavaScript do HTML5, usando ainda 3D. Se você olhar, no fundo tem uma figurinha branca lá, tá vendo? Aquilo é uma outra parte do texto da apresentação que depois ele consegue fazer animação e entrar lá dentro. Aí eu achei interessante eu converter o PowerPoint e fazer assim, porque pelo menos a gente já via algo realmente em HTML5. Né? Para ver como é que se comporta. Aí, aqui eu usei o Chrome que foi o que funcionou melhor. Funciona no Firefox, só que fica um pouquinho mais lento. No Chrome funciona melhor. Aí o que usamos para criar a web hoje em dia? Hoje em dia a gente usa basicamente HTML. Né? Eu vou ter um exemplo de como é que a gente faz hoje em dia. Ou XHTML, que a gente também utiliza. Que é basicamente a mesma coisa, só que ele tem um pouco mais de semântico em algumas outras tags que a gente não usa em HTML. Eu tenho um gráfico dizendo mais ou menos as datas que foram lançadas. Você vê que a primeira versão do HTML foi em 1991, a 2 já foi em 1995, a 4 em 1997, a 3 entre o 2 e o 4. O XHTML foi lançado em 2000, a primeira versão, e a versão 1.1 em 2001. Vê que já faz tempo já, né, que a última versão do HTML foi lançada. E também o XHTML. E por que não basta ter isso? Por que não basta a gente usar só HTML ou só o XHTML? Primeiro, o HTML 4.1 já tem 15 anos. Então, são 15 anos. Muita coisa já mudou. Ele não suporta mais novas tecnologias. Necessita usar um pouquinho para ver vídeo ou música. Ou seja, hoje em dia, se você quer ver vídeo ou alguma coisa assim, você tem que coisa para Flash ou alguma coisa plugin. Necessita o JavaScript para validar os campos de input. Se você digitar alguma coisa, o browser não tem suporte para validar isso. Você tem que fazer alguma forma de validar. O JavaScript tem alguns negócios para ajudar e tal. Ou seja, o HTML em si não tem. Você tem que usar alguma camada por cima. Falta de verdade para modificar e transformar imagens, o CSS não é tão poderoso, menos não, que a gente usava o HTML4, que era o CSS2, e a falta de estrutura para que na mesma página consiga ter uma grau, interação, dispositivos. Ou seja, você faz uma página hoje, você fez para um browser que roda num computador. Você não fez pensando para tablet, ou seja, no HTML4 foi feito para quê? Para browser. Na época não tinha tablet, você não conseguia, né, abrir ele em celular. E aí, qual o caminho para seguir, então, já que a gente tudo mudou e a gente precisa de uma tecnologia nova? Aí a gente entra numa briga que teve entre o HTML e o XHTML. Inicialmente, a W3C propôs criar o XHTML2. Tá? E ela insistiu que o XHTML2 era o caminho para a web e a partir de então, quando se falasse HTML, a gente ia começar a olhar para o XHTML2. A proposta dela inicialmente é esquecer o passado, ou seja, não é compatível com o XHTML1. Tudo que você fez que era XHTML1 joga fora, vai ter que fazer de novo se você fizer uma nova versão de XHTML2. Então não vai conseguir portar aquilo. Aí começar de novo, né, porque você tem que fazer do zero. E a ideia dele, assim, principal, era a maior pureza semântica. O que ele fazia de novo? Pô, ele é semanticamente correto. Entendeu? Ele tem mais tags, é mais correto. Se você fizer um blog, ele vai ser tudo perfeitinho, com as tags corretas. E o HTML não ia ser mais utilizado. Isso aí eu uso o HTML2. Aí o que aconteceu? Ela fez uma palestra e começou a falar sobre isso, sobre o HTML2. Algumas empresas de browser, como a Apple, Mozilla e Opera, eles fizeram perguntas do tipo, tudo bem, você vai lançar algo que tem uma pureza semântica melhor, legal, mas hoje em dia os usuários não estão preocupados com isso.
Eles querem que a gente consiga portar um jogo para a web, eles querem mais coisas no tablet, eles querem outras coisas que o XHTML2 não vai dar suporte. O que vocês planejam para isso? A resposta da WPC foi nada. Não vai fazer uma versão assim, vamos fazer o XHTML2, é isso que a gente vai fazer. E eles deram várias ideias, por que a gente não faz assim, por que a gente não faz assado, e a WPC o tempo todo não, vai ser assim, vai ser especificado assim, é assim que a gente vai seguir. E como eles precisavam de algo novo, né, porque afinal eles são uma Mozilla, são grandes, eles se juntaram e começaram a fazer um grupo com ideias comuns, assim, o que poderia ser adotado como padrão para as novas versões. Eles criaram Web Applications 1.0 e Webforms 2.0, que eram as especificações. A ideia geral era evoluir a web, facilitar o desenvolvimento de web app, ou seja, não blogs, entendeu? Mas aplicações web mesmo. Melhorar mecanismos básicos da web e melhorar os formulários que estão da web. Porque os formulários de energia eram basicamente um input, né, um botãozinho, um combo box para você selecionar, um checkbox, um botão, você poderia ter mais coisas. A ideia deles era melhorar isso. E por durante dois anos mais ou menos, ficou, né, cada um caminhando para um lado. Esse grupo novo, que era o WG, né, indo para o HTML, a nova versão do HTML, e o WPC indo para o XHTML2, que era o que eles queriam. Até que o diretor, né, da WPC falou que a tentativa, né, de migrar o mundo para usar o XML incluindo, né, aspas e tags, namespaces, tudo isso de uma vez só não funcionou. Então, o que ele quis dizer com isso? Que ele viu que estava errado, entendeu? Não adianta ele tentar fazer uma coisa que não é o que o pessoal quer. Entendeu? Então, o pessoal brincou dizendo que... Bom, primeiro fala sobre o HTML5, foi depois quando ele resolveu se unir ao AWG, né, porque ele viu que não tínhamos força para lutar, ele resolveu evoluir no HTML incrementalmente, que a ideia era não jogar tudo fora, como estava sendo no HTML2, que é pegar tudo que era anterior e passar a ter que fazer tudo de novo. A ideia era fazer uma versão nova que conseguisse trabalhar em cima da versão que já tinha. Se você precisasse exportar o que você tem para HTML5, você não ia precisar reescrever, você ia só podendo substituir trechos do código aos poucos e melhorando aquilo. Uma outra filosofia que, assim, eu ainda tenho dificuldade para aceitar, mas é o que eles pregam, que é utilizadores antes de autores, antes de implementadores, antes de especificações, antes de poder teórica. Entendeu? E isso na minha cabeça até agora ainda... Tá bom, eu entendo eles, mas antes de poder teórica, não é assim. E o pessoal brinca esse negócio do page call text, né? Que é procurar formalizar o que já é usado. Eu tenho uma fotinho para dizer o que é, que é assim, bom, tá todo mundo indo para um canto, entendeu? Tá aquela cambada de vaca querendo ir para um tablet ou ir para outro lugar, entendeu? Não adianta você tentar converter todo mundo para outro caminho, é mais fácil você entender o que elas querem, entendeu? E facilitar essa evolução, entendeu? E aí eu botei lá que tinha gravado para WPC. Porque no final das contas, se vocês pararem para pensar, qual foi a atitude da WPC? Eles quiseram fazer do jeito deles, pouco se importaram com a opinião de todo mundo, entendeu? Só que chegou num ponto em que o Webform 2.0, né, que o pessoal da WPC estava fazendo, ficou tão importante, começou a ter tanta visibilidade, que eles tiveram que se unir. E se eles não se unissem, a WPC ia perder o valor dela, perder a importância, e uma nova entidade ia crescer no lugar, né? Então eles foram espertos. Bom, vamos esquecer o HTML2 e vamos se unir a eles. Tá? E vamos fazer o HTML5 como sendo algo nosso, que não é. Somente o HTML5 foi de fora, que não existia esse nome, né? Era o Webform e WebPage. Depois que eles deram o nome de HTML5. E o XHTML2, claro, tanto pregado que ia ser a nova evolução, eles desistiram, né? A WPC ordenou que o XHTML fosse desenvolvido por hora, a fim de redirecionar os esforços para a especificação do XHTML5. Ou seja, tudo que estava como recurso dela para desenvolver o XHTML2 passou aí para o HTML5. A comunidade comemora, né? Ou seja, ninguém queria o XHTML2. Não é que fosse mal recebido, mas, entendeu? Você tem um negócio que é melhor, mas não resolve nem metade dos seus problemas. A coisa semântica não é necessariamente o nosso problema. Entendeu? Não tem suporte melhor de JavaScript, não tem nada de novo assim, que realmente importante. Entendeu? Então, a comunidade, quando viu o que o ATG estava fazendo, comemorou, porque agora você, ao invés de ter uma empresa que vai fazer o HTML5, você tem duas, né? Então, o ATG meio que parou depois que a WPC assumiu de fato. Né? E aí começa o XHTML5, né, que vai ter o HTML5 e o XHTML5. Só que o XHTML5, ele, assim, é XHTML usando HTML5. Então, ele não era que nem o XHTML2 que joga tudo fora e agora tem uma coisa nova, entendeu? Melhor.
Aí, ao contrário dos HTML2, os HTML5 irá manter a compatibilidade dos HTML1. E aí a pergunta é, quando é que posso brincar já com o HTML5? Está previsto é que em 2010 já começa, né, a vir suporte para os browsers mais modernos. Então, hoje em dia, a gente já consegue usar no Chrome, no Safari, no Firefox. Em 2012, saiu o Candidate Recommendation, né? E ali embaixo eu botei, ó, né? 2012, Candidate Recommendation, especificação terminada. 2012, First Draft of Test Suite. 2015, Second Draft of Test Suite. 2019, Final Draft of Test Suite. 2022, é que é o Proposed Recommendation. Vamos falar da próxima versão do Não, assim, vocês não esperem que só em 2022 é que a gente vai ver. Mas já tem um monte de coisa no HTML5. E à medida cada vez mais gente vai ver. Porque o HTML5, ele não é feito para uma coisa só. Então, imagina que você quer que a sua aplicação, o seu sistema, o seu blog, funcione tanto em tablets quanto em outras coisas. Você vai fazer o quê? HTML5. Entendeu? Tá bom, o HTML5 ainda não está formalmente pronto para a gente usar na Petrobras, por exemplo. Mas tem um monte de gente que não usa formalmente assim, entendeu? Todos eles vão para HTML5, por exemplo. O YouTube hoje em dia é HTML5. O negócio não está formalizado. A Petrobras tem incentivando o HTML5. Entendeu? Incentivando as pessoas começam a HTML5. Para implantar em 2022. Ela é cheia de graça. Se não, a Petrobras, se ainda não foi, não carimbou a parada, não pode usar. Bom, o que é de novo, então, no HTML5? Antes de ficar falando sobre cada coisa, eu achei legal a gente entrar no exemplo, que eu achei um exemplo bem legal, assim, para vocês terem uma ideia de como é que funcionam as coisas com CSS e JavaScript. Eu vou ver se abre. Eu tenho aqui, você vê, isso aqui, eu vou passar o mouse em cima de cada coisa, ó. É link, tá vendo? É realmente um link. Se eu vier aqui buscar uma coisa, eu vou botar, por exemplo, Britney. Vou botar onde? Conhece uma coisa? Não, o resultado cai em cima. Pô, maneira aquela foto dele. Como é que faz isso? Como é que faz isso? Só 2022. Até lá, a Britney já está bem mais bonita. Eu quis mostrar esse exemplo para vocês, porque, por exemplo, a gente vai ter um mas eu vou explicar para vocês tudo mais. E repara que isso aqui é realmente uma página, não são pedaços da página que eu posso jogar para cima, tá vendo? Maneiro. Eu posso, e esse aqui é um link, você vê que o mouse muda quando eu passo para cima, tá vendo? É realmente uma página. Você vê que agora vai dar para a gente poder trabalhar com cada elemento do HTML5 e jogar o CSS 3 em cima, mexer com JavaScript, N coisas que a gente vai poder fazer. Aí eu vou falar sobre elas depois. Vou fechar aqui e vou dar uma. Aí eu vou ter uma patinha aí de preparados, porque assim, é bastante coisa. Entendeu? Então, A desceu para subir. Acabou Fácil. Então a gente tem uma escada aí considerável de hoje, a gente vai comentar, mas não se preocupem porque eu não vou perder tempo com nenhum detalhe muito específico. A gente vai falar por alto mesmo. Que a ideia é vocês venderem o HTML5 aqui dentro e fora. Por exemplo, se alguém perguntar para vocês, como é que faz isso o HTML5? Não sei, fora a especificação, desculpa, tem como a gente faz quase tudo, né? Mas por que a gente vai usar HTML5 nesse projeto? Porque a gente precisa. Por isso. Vocês vão saber listar as funcionalidades que tem e vislumbrar o que dá para fazer e como a gente conseguiria melhorar as nossas aplicações se a gente estivesse utilizando HTML5. Aí a logo, tá? Foi definida por HTML5, essa é a logo oficial, tá? Dele mesmo. Já estão vendendo camisas se você quiser comprar. Não vai ganhar dinheiro em cima já. Essa camisa é maneira. Tá, e quem quiser é só entrar nesse site que está embaixo e tem lá todas as versões mesmo para baixar. Agora, aqui está separado, tá? Todas as funcionalidades que a gente vai aprender sobre HTML5. Em azul estão o que afeta o pessoal do web design, né? E em verde o que afeta nós programadores e desenvolvedores. Tá? Repara que Mid-Journey e o Canvas eles estão ali no meio termo. Ele dá para ser usado tanto pelo web design como por nós desenvolvedores. E aí a gente vai falar sobre cada um. Bom, primeiro, otimizações da linguagem.
Tá, uma coisa que eles tentaram fazer é acabar com essa sopa de letrinhas desnecessária. Ninguém sabe de cor copiar aquela primeira parte ali e botar no arquivo. Toda vez que alguém tem uma página HTML, procura outra para copiar e colar esse pedaço inicial. Em HTML4 era assim, você tem nome. XHTML1 também nome. Em HTML5 só precisa disso. Isso aí vai definir se a página é HTML5 ou não. Você quer entrar no YouTube e ver se é HTML5? Dá uma olhada no source da página e vê se tem esse comecinho aí. Se tiver, pronto, é HTML5. Aqui é um exemplo de como criar uma tag de script. Tem script type, tag JavaScript. Só usa JavaScript. Na Fica só usando um negócio diferente aí. Não, mas normalmente o browser já suporta isso aí. É que pode rodar script o browser já usa. HTML5 eles botaram só script. Não precisa mais especificar. Mesma coisa para o CSS. Só usa CSS. Você não precisa ficar dizendo tag CSS. Se você olhar a especificação mesmo, entendeu? Tem que ser como está lá em cima, entendeu? Por isso que a gente fala assim, claro que os browsers eles tentam suportar o máximo possível, até porque... Isso, e é falando quando isso aqui é, né? A gente tenta adivinhar o que não deve e é falando quando isso aqui é, né? Pois é. Se você quiser, por exemplo, dizer que hoje é um TF8, você não precisa mais definir um monte de coisa. A gente faz uma caneta, é só um método de afete igual ao TF8, acabou. E agora a gente vai falar um pouco sobre HTML, XHTML. É alguns exemplos da página. E aqui um exemplo, a diferença entre os dois. O HTML5 você não precisa botar. Isso, botar falando. Não precisa botar, você coloca em putz-zero, pronto. Putz-zero tá igual a text. Ele realmente não adere a esse tipo. Não, entendeu? É mais prático, entendeu? Você pode, não precisa se preocupar com isso. Eu, particularmente, prefiro o de baixo. Eu prefiro XHTML5. Porque eu sou mais a favor de página. Já vem fechar. Pedro, não tem a barra Barra? É, para poder fechar a tag. Não precisa mais fechar Não a precisa tag. mais fechar a tag ou... HTML5 eu não preciso fechar. É isso, né? A tag tiver miolo, fechado. Sim, mas ninguém pegou. Não, acho que você não esqueceu. Eu acho que esse exemplo eu não botei o. Não, porque no slide anterior estava com a tag. Ah, mas então a gente vai acabar aí fechando mesmo. Dá só uma conta lá. Não, na do slide. A do HTML5 não tem, né? É, não tem. Uma coisa a se confirmar. Não sei se precisa. Verificar. Não. Eu acho que não fecha não, né? Tá bom. E existem novos elementos. Isso aqui é um ponto importante assim, do HTML5, porque eles definem como é que vai ser o aspecto de uma página, uma textura. Repare que não tem div na história. Tá? E uma das coisas que o pessoal quer para o HTML5 é que você não use mais div. Porque hoje em dia, div é sinônimo de lambda. Não sabe onde botar para uma div. Ela não tem muita semântica em torno dela. Ela sai para qualquer coisa. Né? E aí eles dão um exemplo e eles dão um exemplo de como seria com a HTML5 a divisão de uma página normal. Você tem o header, você tem o navigation, que geralmente é o menu ali do lado, a site, quando você botar propagandas, algumas coisas que não fazem parte da página. E ali dentro é que é o section realmente vai ter o conteúdo dela que você pode recursivamente subdividir, entendeu? Aqui é um outro exemplo desse mesmo estrutura, mas montado de uma outra forma. Tá vendo? Tem uma site ali, tem nada ali em cima, está próximo do header. Tem vários headers ali. Para cada objeto, para o próprio header, você pode ter vários headers. Cada um você pode ter uma Mas ele passava no próximo. E aqui ele está dizendo mais ou menos como é que a gente fazia o que em HTML4, como é que a gente faz agora em HTML5. Aqui a gente class igual a header. HTML5 é header. A gente faz igual a net, em HTML5 é net. Vou jogar tudo, vou jogar tudo.
E aqui eu botei a Deus diz, entendeu? Esse pequeno coisa, para que a tag div ainda existe no HTML5, mas a gente está mais genérico do que já era no HTML4. E tipo, cara, esse aqui é o seu último recurso. Se nada funciona, tá bom, usa o div. E até para manter compatibilidade com o projeto anterior. O uso da tag div é considerado uma má prática por muitos, se você apenas põe o conteúdo dentro dela, não possui nenhum significado semântico. É considerado uma exceção. Na verdade, as tags section, name, etc. são subdivisões do tag div que podem ser adaptadas a qualquer conteúdo, para conteúdo semântico, onde antes era apenas texto puro. Tem acho que eu botei. Bom, aqui são os elementos, tá, que tem para substituir o div, né? Só que, tá, eu vou mostrar isso aqui para vocês, vou deixar da palha. Esse gráfico aí é legal? Não. Camilo, Esse gráfico é legal? dá pra ler? Camilo, Eu não sei se vai pegar, porque. Não, mas é porque como uso o Canvas, tá vendo? Não toca essa lista. Só pegar no mouse. Depois vocês pegam a imagem. Mas dá pra falar com vocês aqui, ó. Aqui ele fala, por exemplo, início da página, tá? Aí ele pergunta, it's a major navigation block? Se sim, usa o nav, tá vendo? Que é para site or in-page navigation. Does it make sense on its own? Yeah. Então uso para notícias, blog, o post de fotos, você vai usar isso aqui. E ele fala, is it required to understand the current context? Se não, usa a site, ou seja, banners. Você não precisa de banners para entender o que está no conteúdo da página. Então você pode usar essa tag aqui. E vai, cada uma delas, no final div. Ou seja, se não, div no último caso. Ela não morreu, assim, ela existe, entendeu? Você pode usar à vontade. O problema é que, assim, se você tem 30 opções para usar, entendeu? Diferente da div, ou você, se não está se dando trabalho de realmente dar semântica para sua página, porque você poderia substituir qualquer uma delas com div, mas qual é a graça? A graça é que usando as corretas, entendeu? Se eu olho para a tua página, eu entendo o que você está fazendo, o que é importante e o que não é. E assim, entendeu? Então a gente faz microdata e você vai entender por que é importante a semântica. Esse é um exemplo legal, assim, que eu botei no site, falando sobre quando usar a div ou não. Você vê que a ideia era realmente vocês verem que a div é o último caso. Eu falo sobre o CSS3 pouco, só que o CSS3 ele não é parte do HTML5. Você pode usar CSS3 com o HTML4. Mas quando você fala HTML5, você está falando CSS3. Uma das graças do HTML5 é essa junção. Aí eu fiz exemplos aqui, realmente já tudo com CSS3. Eu vou ter que arredondar bordas, coisa que antigamente, para design nunca foi problema, mas para mim, nunca consegui fazer aquele negocinho com a bordinha assim, que vinha com texto no meio. Tinha que botar a tabela nos cantos, botar uma outra imagem que era arredondada. Pois é, para mim isso é terrível, entendeu? Aqui não, aqui eu ponho um CSSzinho, dizendo arredonda ali, arredonda aqui, acabou. Daí fica direito. É colorir bordas, isso aqui eu não precisei, só botei uma dica. Eu não tenho dica, só botei um texto. Opa, bota dica. Não. Boa. Galera, olha só. Eu sou honesto pra vocês. O código disso aqui é uma lâmpada. Eu falei bonitinho, isso é uma lâmpada. Eu fiz isso em 2 dias. Eu tinha feito a apresentação toda em PowerPoint. Eu falei, cara, não, vai ser mais legal mostrar assim. Em 2 dias, vi lá de noite, convertendo. Então, outra coisa que vocês verem, isso aqui é uma página só em HTML. Toda a apresentação está em outra página. Deu pra ver que eu não estava organizado. Essa mão arredondada, o texto não deveria estar contido dentro dela? Ou não? Você vai definir isso, entendeu? Se você quiser que ele pegue, entendeu? Tem que abrir. Pois é, você aumenta lá os valores, entendeu? E aqui são várias opções, eu já não sei mostrar o código de fazer, eu tô com medo de mostrar. Deixa eu ver. Não quer ver, não? Não, deixa. Mantenha a mágica. E ali colou de bordas. Eu pintei a parte de branco para ver direitinho o que representa a borda. E ali na de baixo tem color de borda, ou seja, só as pontas é que eu consigo botar uma cor. Ou usar imagens de bordas. Eu peguei uma imagem e falei para ele, ó, pega essa imagem, cola, vai montando no meu tudo com ela. E adicionar sombreado nas bordas. Tá vendo que aquela sombra embaixo? Isso não é nada demais. Só basta você botar o... Ele não dá a opção de salvar a imagem, tá vendo? Porque é realmente texto mesmo. Só colei o texto e modifiquei o texto. Background. Aqui
Aqui você consegue mudar o tamanho dele, ou seja, ao invés de ficar um tamanho fixo, você consegue reduzir. Aí repara que tem um espaço todo ali, ele ficou só um pedacinho. Suporte a múltiplos brackets numa mesma página. Nesse da ovelhinha aí, são duas imagens. Porque a imagem é a ovelha e eu nem é transparente, é só a ovelhinha mesmo. Aí eu tenho um fundo, que é esse azul com gramado, né? E a ovelha em cima. E isso é um background. Para o usuário é uma coisa só. Mas para a gente não sabe que a gente montou tudo com várias coisas. Tá? E mudar a posição do background, nem eu sei dizer para vocês direito como isso funciona. Você consegue mover ele de dentro, mas ele dá esses exemplos assim, com as pontinhas e front model. E aí, resumindo, você consegue pegar o background e botar aqui, entendeu? Da página. Eu não quero ver ela essa parte, não. Tá? E aí, cores que no CSS você já consegue definir alfa, né? E transparência, né? Então tem suporte HSLA, RGBA, coisas que não tinham no CSS2. Né? Eu botei esse exemplo aí dessa imagem, isso não é uma imagem, isso realmente foi feito com CSS2 também, entendeu? Defini um tamanho, mandei pintar de vermelho, repliquei, para cada um deles alterei o alvo. Aqui em textos, você consegue adicionar sombreado nos textos também. Sombreado. E quando eu falo adicionar sombreado, não é põe sombreado, não. Isso altera tudo. Isso altera o tamanho para ficar, a proporção, tudo. Definir o tamanho limite para texto. Repara que esse texto ele não cabe nessa borda que eu coloquei. Então, esses 3 pontinhos não foi eu que coloquei. Foi o próprio HTML que eu definir. Se passar de tal, põe 3 pontinhos. Entendeu? E ele coloca para mim automaticamente 3 pontinhos. E o word wrap, por exemplo, aqui nesse primeiro, botei um texto e botei lá uma palavra enorme única, não tem espaço. Mesmo que o texto muito grande, eles têm uma mesma língua. Só uma palavra só. Para dividir isso quando acaba a página é complicado, porque a maioria dos professores de texto eles vêm sem um espaço e jogam em vários. Mas por uma palavra só, geralmente ele mostra a palavra inteira. Com um HTML5 não, você vê que ele quebrou a palavra. O outro exemplo já é sem usar o CSS para fazer isso. Ele não consegue botar a palavra em nenhum lugar que ela acaba dentro do quadrado, então ela joga ali dentro. Você vê que ultrapassa muito a borda que eu tinha posto. CSS layout permite verificar a forma de calcular a largura dos elementos. Extremamente complexo, não consegui dizer para vocês. Sério, isso é muito complexo. Não é bravo para entender. Não, é bem difícil. De quem? É um grande problema. Mas ainda é mais complexo que o ele tem muitas opções. Ele vai explicar, não consegui resumir, mas o resumo é esse aí, né? O Moodle consegue mudar a forma de calcular a largura do elemento. Renderizar o offset além do limite do elemento, né? Permite que o usuário consiga redirecionar com o mouse elementos como div. Aí eu vou ter um exemplozinho. É uma div, né? Eu coloquei um texto dentro. E essa frase aí do ano você tirou, nunca vi. Qual? Aí, ou seja, aqui eu só botei uma div e botei um texto dentro. Pronto. Tá? Aí ela aparece a escrita lá. Eu botei para o CSS e falei, eu quero que isso fique em tal borda e que seja redimensionado. Eu posso em qualquer momento aumentar. É legal, eu posso botar várias caixas e se for necessário para o usuário, eu aumento. E assim vão ser também os componentes. Então, você tem um campo de texto, você pode chegar lá e aumentar ele se for necessário. Entendeu? Vai ser mais fixo. Entendeu? O desenvolvedor vai dizer um tamanho para o input de texto, mas se o usuário quiser, ele pode aumentar dentro do próprio. E aí outras coisas que existem também. Permitir usar seletores dentro do string para mudar o background da fonte apenas na medida de consumir determinada palavra. Ou seja, tem um texto gigante, mas eu quero que apenas ocorrência de X palavras, da palavra X, fiquem com um fundo amarelo. Eu consigo fazer isso com o CSS. Mudar os estatísticos determinando a largura e a altura do viewport, da velocidade da sua fonte. Ou seja, quando eu defino no browser, eu posso falar se o cara está em tablet, muda o layout para exibir dessa forma. Se o cara está no computador, faz assim assado. Texto tem múltiplas colunas em uma mesma linha sem utilizar tabela. Se eu tenho um texto, ele não vai ficar numa única coluna. Eu consigo falar aqui, esse texto vem aqui, essa frase vem aqui, tudo junto no mesmo texto. É como se eu estivesse dividindo o texto em colunas. Assim. Eu consigo fazer só CSS, não preciso usar tabela. E aí você vê, né, como é que o web design vai passar a ser ainda mais ativo do que já era. Né? Você vê que eles vão... Inútil? Não, ativo. Assim, algumas coisas Não, que eu entendi. Eles literalmente vão conseguir pegar uma página, modificar a cara dela toda, entendeu? Sem a gente
dá bastante opção, assim, pelo menos em termos de layout e tudo. Né? Utilizar web fontes para que a página possa ajudar qualquer tipo de fonte proprietária. Né? Hoje em dia, se você quiser usar uma fonte sua, é complicado pra caramba. Isso não vai ser mais assim. Se você botar a fonte lá, ele enxerga e exibir no seu braço. Mesmo que essa fonte esteja no servidor, não tem problema. Suporte a tag de configuração para processadores de fala. Vai ter suporte para você, o cara passar o mouse em cima e falar o que está escrito ali. Para serve, em geral. E aí tem uns exemplos aqui disso funcionando, mas também já mostrei para vocês verem funcionando. A Firefox funciona melhor, por exemplo, esse teste. Agora a gente vai falar sobre a área, só que eu nem vou falar muito sobre isso, eu vou mostrar para vocês. Que o área ele foi feito para a parte dos deficientes, né? Auditivos, tudo. Então ele define algumas tags novas para você conseguir tratar isso, entendeu? Eu tenho um textinho aqui, que é o grupo Web Accessibility da CC tem desenvolvido uma tecnologia complementar para o Web chamada Accessible Rich Internet Application, simplesmente ARIA. O ARIA provê uma ontologia de funções, estados e propriedades que definem elementos acessíveis de interface. Ele define semântica do HTML, provendo informações sobre widgets, estruturas e comportamentos, de modo a permitir que tecnologias assistíveis reconheçam e transmitam informações adequadas. Ali embaixo eu tenho um exemplo de código que tem a figura, né, e uma imagem. Aí põe o source da imagem, dizendo o que ele parece, o alt, né, se passar a mouse em cima, e tem lá, area described by, aqui action 1. Embaixo tem realmente um elemento de action com a identificação action 1, dizendo o que vai ser, o que aparecer quando o usuário passar o mouse ali em cima, ou, por exemplo, ele entrou na página, entendeu? O próprio browser que tem suporte, ele vai identificar que aquela imagem está associada a alguma coisa escrita, com provavelmente um texto, uma voz sintetizada, né? É nesse texto que está embaixo. Assim, para a gente, eu fiquei pensando se valia a pena muito falar sobre isso, eu falei, não tem muito sentido para a nossa área de emergência. Então, sim, dificilmente vai ter algum deficiente operando. Mas vem cá, o browser vai fazer tudo. O browser vai fazer isso tudo. Ele vai tocar? Provavelmente você vai configurar o browser dizendo, eu tô tudo. E aí ele vai ler as tags da página e já vai tratar para você. O Chrome tinha aquela ideia do Chrome OS, né? De falar que um browser vai ser um sistema operacional. Quando eu fiz isso da primeira vez, eu fiquei rindo. Falei, tá bom. Só que tá começando a fazer sentido, entendeu? Agora o HTML5 você vai ter jogos todos em HTML5, então você não precisa instalar nada, você só entra no site dele e pronto, pode jogar à vontade. Então você vai ter suporte à instalação de aplicações por ele, o Chrome já consegue instalar aplicativos ali do próprio Chrome. Ou seja, realmente começa a fazer mais sentido você ter um sistema operacional que se trata apenas de um browser. Mas, por exemplo, tratamento de linguagem, de idioma, essas coisas, vão tratar tudo isso. Se você escrever uma página em português, uma frase em português, ele vai tocar em português. Já faz isso hoje. Não, mas aí é reconhecimento público. Eu não sei se os Não, vídeos hoje tem umas coisas que de reconhecimento de língua. Só o vídeo consegue saber que língua você escreveu o texto. Acerta a maioria das vezes. É isso aí, por exemplo, Isso aí é locais, Essa pega aí vai Já tem, é como se fosse pegar talvez vai você consegue ser mais tem onde você acha que essa questão é mais completo. Nesse caso, eu mostrei que vai pegar de cara e entender. Só que, porra, a área tem. Não, mas tem mais não vale a pena falar, né? Vale a pena a gente conversar sobre as técnicas que tem mais. transformando isso. Então, só para ter um bem. Vamos lá. Fala sobre microdata. Microdata é, por exemplo, você tem essa página aí, que é HTML, tudo bem, você consegue enxergar. Mas digamos que eu quero extrair informações dessa página, como é que eu faria? Eu teria que entender o que é a tag, o que é menu, o que é cada tag para poder conseguir extrair informação. Com microdata você consegue ter um suporte para isso. Então, um exemplo ali, por exemplo, parágrafo e com item type igual a tal. Aí spam, item próprio, tal e right Jenkins.
Tem ali o link. Tem prof é de e-mail. A referência tal. Aí tem um texto. Se fosse uma agendinha eletrônica, talvez, não sei, tá? Que quisesse processar essa página, só pelo microdata que ali, se ele for em type, ele consegue montar esses exemplos embaixo, tá vendo? Ele coloca ali em cima um link, FN, né, que é o Leroy Jenkins, e-mail, e no outro já é uma caixinha mais bonitinha de JavaScript, tá vendo? Tem Leroy Jenkins, tem como se fosse uma fotinha ali da pessoa, embaixo o e-mail. Então você só olhando esses atributos, você já consegue extrair informações dentro da página que em si já é informação. E novas relações nos links, que não tem tanta utilidade, não é uma novidade. Depois eu tenho muito conceito de relações de links. Aí tem um exemplo de relacionamento com igual href igual iPhone PNG, size, tal. Então ele indica que uma imagem para iPhone deve ser utilizada quando for necessário um eventualmente 57. Ou seja, são tamanho típico de iPhone. Então usa esse ícone aqui que provavelmente o cara está no iPhone. Link em relação com o sidebar. Indica que o link deve abrir na seção sidebar da página atual. Não só quando clicar, abrir numa nova página. Não, é nada. Então, quando JavaScript, nós vamos tudo HTML5. Não, HTML. HTML5. Link, tag, indica que a URL deve ser utilizada como keyword para ela vem de busca. Então, exemplo rápido. Aqui uma tabela das relações, onde elas se aplicam, mas também não convém a gente ficar olhando todo um agora, é mais para referência. Mas se alguém quiser depois ter uma ideia, você pode seguir a apresentação. E o Webform 2.0. O Webform 2.0 são os inputs que eu dei para vocês. Hoje em dia a gente tem o quê? Como box, hit button, checkbox, input e botão. Só que a gente precisa de muito mais. Por exemplo, tem um campo de data, tem um campo de cor. E aí eles definem novos inputs para suportar isso. Hoje em dia a gente está assim. Mas é verdade. Não pode ser automático. Por exemplo, hoje a gente usa um JavaScript. Não, mas até botar uma máquina. Mas a implementação do HTML5 no HTML5 Eu estava falando aqui com Marverá. Isso aqui é meio que mata para mim face, né? A gente teve lá no nosso sprint uma issue que era exatamente criar um slider. Pois é, a HTML5 já tem lá, esse range aqui, tá vendo? Já tem suporte slider, a gente não precisa ficar usando para mim face para fazer isso. Então ele tem aquilo ali é um screenshot, certo? Mas ele é de um HTML5. Então, tem que pensar aqui. Quem vai implementar isso são os browsers. O HTML5 é só uma especificação. Então, o campo de HTML5 vai ser igual? Depende. Chrome põe do jeito. Firefox põe do outro. O celular põe do outro. Não necessariamente vai ter esse layout. Aqui é o range do check. É um screenshot do de cara. Só que o HTML5 vai vir com isso nativamente, ele não vai precisar de JavaScript. Provavelmente não vai ser com esse design. Não vai ser com esse design. O browser vai definir como que ele vai vir. Porque não é só o browser. Então, por exemplo, se você tiver um telefone, entendeu? Já são outros 500. É outra coisa ali para exibir. E aqui são os novos inputs que vão ter, entendeu? De busca, de telefone, de URL, de e-mail, de data de hora, de data, de mês, de semana. Local, né? Vai ter o suporte. Tá vendo? Está certo. Número de cores. E aqui um exemplo de como seria, como está atualmente isso, por exemplo. Você exibir no Safari, fica assim. Se você exibir no Opera, olha como é que ele muda o dating time, tá vendo? Como é que ele mudou para 2 campos ao invés de um. Olha o DC, ó. Olha lá.
O Safari faz que nem a gente. Aqui é um exemplo disso funcionando no Android, no telefone. O cara clica no campo telefone, aparece literalmente o negocinho do telefone para você. Entendeu? Quando ele clica no URL, já aparecem lá atalhos para .com, barra e pontos que são comuns para o URL. Para e-mail, aparece arroba e pontos que são comuns para e-mail. Entendeu? E para data aparece. Então você vê que realmente o HTML5 ele já pensa, porque não é só o HTML5, né? Quem está mudando o HTML5. Geralmente fica mais fácil, porque hoje quando a gente fizer essa página, a gente vai fazer o quê? Prime Face para poder botar os slides. Lá vai JavaScript, lá vai um monte de coisa. Se o browser já fizer isso pra gente, a gente já garante que vai funcionar no iPad, já garante que vai funcionar no Android. A gente não vai precisar botar JavaScript para fazer isso, entendeu? O browser já faz isso pra gente. Então é daí que vem também muita dessa portabilidade do HTML5. Vem, na verdade, do browser, entendeu? Não só do HTML5. Novos atributos. Já vai ter autocomplete, já vai ter list usado no datalist, já vai ter o atributo read-only, size, required, backend, package, já vai ter definir. Você tem um campo de texto que já pode passar para ele. Vai ter mais. Ele quer o stack. Deve ter para você, quando você clicar para cima ou para baixo no campo numérico, quantos ele anda? Anda 10 uma vez, 1 por vez. Tá bom. Media Elements, e aí eu tenho a imagenzinha da coroa, porque para o HTML5 isso é considerado, entendeu, o principal item, entendeu? É o que muda. Coroa? De mais importante. Menina dos olhos. E é bom. Para elementos de mídia. Coroa? Para elementos de mídia, o browser já vai ter suporte ao stack de auto vídeo. Isso já é nativo, que vai ser provido pelo próprio browser. Tem um exemplo aqui do Wikipedia, isso aqui já funciona hoje em dia. Se você entrar, tá, já está assim, você consegue ver essa página. Não, eu entrei no Wikipedia para tratar a Daniela e realmente existe essa página e é assim mesmo. Tá aí. Repara nesse canto aqui, ó, tá vendo? Que ele tem aqui a opção para você exibir e ele lista para você. Use Player, Native Browser Support Detector, ou seja, já está usando o próprio browser, você não precisa instalar nada. Portável em Java, se você clicar nisso, ele exibe um playerzinho em Java, embed dentro da própria página mesmo. Ou você pode usar aqui no QuickTime, ou não exibir com nenhum player. Abre aí, né? Tá, espera aí. Tá. Deixa eu escutar o que ele tá Porra, cadê que tá no negócio do Tarzan? Ó, tem aqui, tá vendo? Aqui do lado. Se eu clicar aqui, ele vai abrir e vai mostrar lá para você dar suporte. Ó, quando eu clico em More, ele existe, tá vendo? Ele já o suporte, select, tá vendo? Se eu quiser, eu posso mudar aqui para o Java, aqui, onde vai aparecer. Para Java. Vamos ver se vai aparecer. Lá em casa vai aparecer. Esse é melhor, então, você vê que o outro foi usando nativo do próprio browser. O próprio browser suportava isso e deu opção do presente tocar. Precisou usar já. Posso fechar o Tarzan? E aqui é o YouTube, que ele já tem a opção para você conseguir ver tudo em HTML5, que funciona direitinho, né? Não precisa mais de flash para poder usar o YouTube. Isso é muito bom, porque, nenhum produto da Apple utiliza o flash. Você pode instalar, mas não vem padrão, entendeu?
Então, tudo que tem da Apple, Só da iPad, Apple você já pode participou pensar. É o que eu falei. Quando você tinha WPC, que a WPC queria que fosse HTML2, o pessoal do Opera, Safari, que é a Apple, entendeu? E do Mozilla, que é o Firefox, eles se juntaram para fazer melhor. E aí vem um outro item que é a consequência disso, que é a briga que os codecs estão fazendo, para ver quem vai ser suportado e quem não vai. E tudo bem, agora passar isso, o player vem padrão no browser. Mas qual o formato, que vai ser o grande formato da internet? Vai ser MP3? Sei, vai ser o Wave? E aí está a briga deles, entendeu? Quem vai suportar o quê? Porque o browser não vai ser tipo aquele K-Lite Mega Codec Pack, né, que vem 100 codecs. O browser não vai poder ser assim, ele vai ter suporte a 3 tipos de codec. Se essa página tem isso, você vai usar o MP3 para fazer suporte, o Wave, entendeu? E aí eu listei aqui algumas coisas. Aí tem os exemplos aqui. Do lado tem um novo que vai ter, que é o RN. Eu não testei, não sei dizer para vocês como é que é. Entendeu? Em algum lugar que um Mozilla estava trabalhando esse negócio. Isso aqui não tem tempo. Finalmente. E aqui é um exemplo de como usar isso na sua página. É simples, não tem nada demais. Você colocar áudio contos, source, que é o seu arquivo no servidor onde tem a música que você toca, e o type dela, que é qual é o tipo da música para saber qual codec vai usar para tocar. E aí embaixo tem source por um exemplo, source MP3, type áudio MP3, fecha áudio pronto. O próprio browser já coloca isso aí para você no lugar. Claro que você tem outros atributos para mover isso para outro canto e por aí vai. E vídeo controls igual também. Uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção é nesse pedaço aqui. Repara que tem track kind of to type, label legendas PT e legendas SRT, ou seja, eu vou poder ter vídeo no meu site com legenda. Isso não precisa estar num único vídeo. Você põe o vídeo, diz qual é a legenda que tem que tocar junto, entendeu? E o próprio browser vai saber exibir o vídeo e botar a legenda ali embaixo. E esses controles aí eu consigo pegar? Consegue. Eu posso mostrar um exemplo para vocês, mas hoje em dia eu já vi exemplos que o cara põe um vídeo para passar, aí você consegue mexer no mouse, fazer o vídeo vir para frente, ficar invertido, o vídeo troca ao contrário, você vê ao contrário, como se estivesse no espelho, assim, passando o vídeo. Vocês mexem à vontade com o campus, usando CSS. Tem aqui mais informações também de referência para quem quiser depois entrar e ver um pouco mais sobre isso. Você vê que eu uso especificações do ATM lá para o áudio do vídeo. Nem estou clicando para o WPC. Pois é, a WPC ela não perdeu força porque ela foi esperta no finalzinho, entendeu? Então hoje em dia toda a especificação da HTML5 está no WPC. Porque esse grupo, né, o WhatsApp, ele nunca quis ser grupo, entendeu? Eles não queriam existir, eles existiam com força maior. Quando eles viram que a WPC não ia fazer o que eles precisavam, então é uma alternativa, vamos fazer nós mesmos. É o nosso caso, se não existisse história feita, a gente ia fazer o que não ia ter o campo de slide, a gente ia dar o nosso jeito, de montar um JavaScript que fizesse slide. Talvez não tivesse, eu sei. Então, assim, acabou que para a WPC também foi ótimo, porque esse grupo estava com HTML5, mas eles não queriam. Então, que bom que a WPC quer, toma, agora a gente pode voltar para o nosso trabalho. Coitado dos caras. São dois trabalhos, né? Trabalhar na empresa normal e ainda tem que ficar cuidando desse grupo para evoluir as coisas. E agora do Canvas, que é com o JavaScript. O Canvas é uma área especificada do HTML, onde pode ser utilizada a linguagem de JavaScript para desenhar formas 2D. Consegue importar conteúdo de vídeo, ou seja, você pode exibir vídeo dentro do Canvas mesmo. Aí você tem exemplo na internet que o cara mostra cubo girando e um videozinho passando embaixo. Entendeu? Ou um cubo que gira, mas as faces são um vídeo rodando. Eventualmente a WPC adicionará o 3D Content, que é o suporte a 3D da API, a especificação, mas por enquanto só tem o 2D. Para simular 3D, usam-se técnicas como Raycasting, Wireframe, que enganam o usuário. Ou seja, hoje em dia tudo que você está vendo ali é 2D. A API que eles estão usando é 2D. Se for HTML5 mesmo, é 2D. Porque aí você fala, mas esse 3D, o cubo está girando, é 3D. Não, eu estou dizendo em relação à API. A API fornecida pelo HTML5 hoje em dia é 2D. Claro que você consegue usar técnicas para fingir que aquilo que você está exibindo é 3D. Acaba sendo, né?
Você botar um cubo girando, para mim é 3D. Entendeu? Aí eles usam técnicas que são usadas em jogos como Wolfenstein, Doom, aquilo tudo era 2D, não era 3D. Então eles usavam essas técnicas de Raycast, Wireframe, que fica parecendo que o cara realmente vem lá do fundo quando não vem. Então, a imagem está acontecendo. E aí um exemplo aqui de como é que a gente precisa usar o campo. A gente define ali campo de igual a quadro. E assim que a gente define, ele pode botar um texto para se o browser não tiver suporte, ele exibir esse texto. Vendo que não tem suporte. Não tem agora é nativo ou fala um jeito para ele? Qual? Bola ali, o quadro já é nativo agora. Já é nativo JavaScript. E aí você tem ali, para fontes igual, quadro.getFonts 2D. Você vê, pegou 2D. E aí ele põe no style, no React, faz um desenho normal, só para mostrar aqui, que dá para desenhar ali. Aí eu tenho uma observação embaixo que a gente vai falar sobre isso. Atualmente a especificação proposta pelo DataC não possui suporte do contexto no Canvas e vou falar sobre o WebGL. O que acontece? Como eu falei para vocês, o HTML5 pronto mesmo só em 2022, mas já dá para usar tranquilamente, entendeu? E muitos vão começar a utilizar para valer mesmo. Ninguém esquecer que isso vai estar pronto em 2022. A internet agora é só um modo, só a implemento que já apareceu o valor. Então, aí eu vou entrar nesse problema. Aí aconteceu, o pessoal queria começar a fazer jogos HTML5 de qualquer forma, tá? E eles têm o site Chrome Experiments, não sei se vocês já viram, deve ter visto, e tem vários experimentos mesmo, usando o WebGL, fazendo coisas 3D no browser, assim, do campo. Só que, eu falei para vocês, o HTML5 só suporta um contexto 2D. Para suprir a necessidade de 3D, o Chrome usou o WebGL, o WebGL, não sei se o pessoal Chrome fez junto com outros, mas o Chrome definiu esse WebGL. O WebGL, ele consegue acessar a sua placa de vídeo mesmo. Ele não se restringe ao browser. Ele vai até a sua placa de vídeo e usa as utilizações da sua placa de vídeo, usa o Pixel Shader, usa tudo que um jogo rodando em Windows, por exemplo, consegue. E aí você realmente, literalmente, tem mesmo ali um jogo rodando. É a mesma coisa. Se você está usando os recursos da placa de vídeo nesse nível, tão próximo assim dela, você consegue fazer tudo que a placa permite, né? Deixa eu falar um pouco mais. Opção adotada pelo Mozilla e pela Google para adicionar suporte 3D usando de fato os recursos raros da Microsoft. A maioria dos browsers já implementa o suporte WebGL com Chrome, Safari, Firefox, Safari e Opera. A Microsoft, no entanto, se recusa a implementar suporte, alegando que o WebGL não implementa diversos recursos de segurança. Tá? Como era de se esperar, a Microsoft propõe utilizar uma tecnologia própria e provavelmente patenteada para renderizar 3D na Internet Explorer, que é um grande problema para as APIs diferentes para utilizar o WebGL. De fato, o WebGL deixa a desejar esse quesito de segurança do aumento e por conta disso o suporte ao WebGL do Safari vem desabilitado por padrão. Aí o que ele fala é que o WebGL já está sendo usado por Chrome, Firefox, Safari. Só que existem diversas falhas de segurança. Tá? Falar porque é mal feito? Não, porque é novo. Entendeu? Novo é assim mesmo. A gente especifica as coisas e depois é que a gente vai ver onde está falhando de segurança e onde não está. Só que o pessoal da Microsoft quer ganhar dinheiro. Entendeu? E hoje em dia, o jogo no Linux é feito em quê? Direct 3D. Ah, tem objeto? Tem, mas a massa é Direct 3D. Entendeu? Direct 3D é uma API fechada. Você quer código fonte? Paga. Você quer documentação? Paga. Você quer suporte? Paga. Entendeu? E a Microsoft, se todo mundo migrar para o HTML5, vai perder isso. Ninguém vai mais usar Direct 3D. O meu browser seja suporte, tem uma API do WebGL, por que eu vou usar Direct 3D? A Microsoft não quer perder a boquinha dela, entendeu? E ela está fazendo tudo que ela pode para falar, não, isso não presta, isso é ruim, vamos tentar algo melhor, deixa que eu faço. Deixa que eu faço, porque eu faço do meu jeito, entendeu? Eu protejo do meu jeito e cobro do meu jeito. Entendeu? Então, assim, realmente existe implemento de segurança, e é o que ele fala, entendeu? Que o Safari, por enquanto, tem um suporte ao WebGL, mas bem desabilitado. Se quiser, você habilita por conta própria. Entendeu? Que realmente é conhecido que tem alguns problemas de segurança. Mas o que a comunidade fala em relação a isso é óbvio que tem problema de segurança, é novo, entendeu? Está em versão beta, você não está pronto. Entendeu? E aí a Microsoft não quer isso como desculpa, ela está fazendo o código para ter a versão dela disso. E assim, isso vai ser ruim também porque se começar a surgir diferentes APIs, é aquele problema, entendeu? Se eu quiser que rode no Internet Explorer, tem que ter assim assado. Se eu quiser que rode... E quando a gente fala de HTML, até vai lá. Se botar uma técnica, faz um jogo, você tem que modificar muita coisa, entendeu? É que fazer um jogo que roda no PlayStation 3, que roda no Android, que roda no Linux, roda no Windows. É complicado demais esse produto. Você vai acabar optando por um só. E é o que ninguém quer. A gente vai falar algumas funcionalidades novas do HTML5 que são offline também. Agora, antigamente, você tem um exemplo, você
tinha uma página conectada, que estava conectada à internet, você entrava na página e aparecia bonitinho. Você tira o cabo de rede do seu computador e tenta acessar a página de novo, aparece um erro, dizendo que não é possível encontrar. O HTML5 vai dar suporte para você, assim que entrar na página, sair fazendo cache do que é necessário para essa página funcionar offline. Se você tirar o cabo de rede, não tem problema, ele continua acessando. Contanto que esteja especificado o que ele desenvolveu, onde pode e onde não pode, quando estiver offline. E aí tem um exemplo aqui do que precisa para isso. Você define um manifesto, você tem lá doctype HTML5, que é o que define de HTML5. Você tem o início da tag HTML, você põe manifesto esse aqui. Dentro do manifesto você define cache, manifesto, tem que fazer isso e isso. Se você assim que entrar na página, eu quero que você faça cache desses arquivos aqui. Aí network ali são coisas que só funcionam se estiver online, entendeu? Então, por exemplo, se você só quer navegar na página e não quer emitir nenhum formulário, você vai conseguir. Entendeu? Porque isso tudo já tem cache e não vai ter problema nenhum. Mas mesmo se estiver online, o browser fazer o download do manifesto, ele vai fazer a requisição para o servidor ou ele vai pegar o cache? Entendi. Se você estiver online... Eu estou online. Tá. O meu browser copiou todos os arquivos necessários para me navegar offline. Ao invés dele fazer a requisição para o servidor, ele vai navegar nos arquivos Não, que aí eu é o tenho funcionamento do offline. browser atualmente, entendeu? Atualmente, Vai o que faz? Ele fazer recebe um essa cache de imagem, cache de um monte de coisa. Você precisa acessar alguma coisa, ele verifica se o cache é válido, é um cache, entendeu? Mas nesse caso vai ter cache de páginas também, né? Não, mas aqui entra um outro nível de cache, entendeu? Ele já vai fazer cache de página, pois é. Entendeu? Mas o legal é que você consegue especificar o que você quer que seja feito. Você vai falar, isso eu não quero cache. Sempre o cara tentar acessar isso aqui, pede de novo, entendeu? Não usa cache nisso aqui. Que é algo que hoje em dia a gente não consegue. Se quiser que uma imagem seja gerada sempre que o cara entra na página, sabe? Que o cara faz alguma coisa. A gente tem que estar fazendo refresh, entendeu? E o browser hoje em dia ele pega a imagem e guarda. Quando você fizer refresh, ele te dá aquela mesma imagem. Tem que ir lá, Ctrl Alt F5 para o negócio ir no servidor de novo e pedir a nova versão. Agora, com o manifesto, eu não consigo dizer isso. Então, aquilo aqui nunca faz cache. Okay? Se tiver que exibir ele, vem no servidor buscar. E aqui um exemplo acessando a API de Outline por JavaScript. Tudo que você tem em HTML5, o JavaScript te dá suporte, né? Então, você consegue acessar todas as funcionalidades de offline, campo. É tudo JavaScript, você consegue acessar. Client-side storage. Agora, no HTML5, você vai conseguir gravar mais coisas do que você conseguiria no Cube, por exemplo. Você pode falar que você quer usar o Session Storage e você vai ter um hash map onde você pode incluir chave valor. E você pode usar isso para a sua sessão, na sua aba, ou seja, ninguém mais enxerga só a página que está rodando naquela aba. Ou você pode falar, não, isso aí é global. O cara de outra aba pode enxergar isso aqui também, coloca aí. E aí as páginas diferentes conseguem compartilhar a mesma informação de navegação. Entendeu? É legal. O exemplo é você ver que é realmente um hash map. Entendeu? É par de chave valor. Você tem o MDB também, a gente vai poder ter uma interface parecida com a SQLite. Você vai poder literalmente dar um Open Database, usar transações mesmo naquele banco internamente que o browser vai fazer para você. Entendeu? Imagina que você quer ter um suporte a um banco na sua página, mas você não precisa ter um servidor com um banco. Você pode fazer isso direto com o browser. Entendeu? Você não precisa mais ter um banco rodando por trás. Você pode pôr JavaScript, usar como se fosse no banco. E aí provavelmente vão ficar amarrado ao cliente, né? Fica amarrado ao cliente. Fica amarrado ao cliente. Você provavelmente vai ter em cima, depois disso aí, JPA também, para JavaScript. Pode esperar. VDB. Aí, Leopoldo, VDB não browser. E comunicação thread, eu achei isso aqui bem razoável, bem legal. Assim. A gente vai ter sockets agora em JavaScript. Aí a gente vai ter, por enquanto, sockets, não tá? Tá lá? Tá. Então, o socket, se você pensar, é como se fosse um Ajax, né? Não é. Porque o Ajax, o cliente pede pro servidor e acabou. Socket não. Socket, você se conecta com o servidor. E, por exemplo, um exemplo bem prático, Gmail. Você tem um novo e-mail, como é que você vai ver? Atualiza de 15 minutos? Um socket. O Gmail vai avisar para o seu browser, ó, meu novo. Isso é do cara, isso no papai móvel é... Isso for para recurso, isso tem N aplicações que a gente pode imaginar. É isso lá que você tem que falar.
revolucionários. Como é que você faz isso lá? Tem sabe tudo, mas tem exemplo aí, ó. Tá aí, várias Você quer chamar uma desses lá, você vai mais. Eu acredito que você tem algum padrão. Pode fazer, você está vendo no caminhão lá e uma protocolo. Exato. Eu não sei dizer para vocês muito próximo de dois APIs, porque é muita coisa, entendeu? E você tem muito tempo para ver isso. A ideia é mais é dizer para vocês as funcionalidades que tem. Você quer saber como é que funciona o Socket? Vai lá. Depois você pode falar mais uma apresentação para a gente sobre como é o WebSocket. Você não vai falar? Só esse exemplo só. Você já está implementado? Porque o HTML5. Aí depende do browser, entendeu? Não tá implementado. Não sei se Safari, Firefox não, depende. Mas Eles estão aderindo. Eu não sei se é Rafael, mas eu acho que já tem assim, existem exemplos já disso aí funcionando. Então, algum browser já tem pode fazer isso. Você falou que não podia fazer o sistema operacional. Tem um exemplo aí do Socket. Bom, aqui, outra coisa legal que vai ter no JavaScript agora são os webworkers que você pode encarar como sendo thread, tá? Cada webworker funciona numa thread separada, não funciona thread. Você consegue fazer thread mesmo em JavaScript, coisa que a gente não consegue hoje em dia, entendeu? E aí o exemplo que eles mais dão é que você consegue agora melhorar o JavaScript, porque você vai otimizar a utilização dele. Ao invés de usar um processador só, você consegue fazer algo que já funciona pensando em vários núcleos. Aí você sabe, tudo bem, no nosso caso não tem tanta aplicação, talvez. Pensando em socket, você já tem uma aplicação. Um cara fica ali com o socket vendo, o outro fica cuidando da página. Só que se você pensar em jogos, que é o que vai ter muito, porra, sem thread é impossível. Hoje em dia, jogo tem que ter thread para N coisas. E aqui é um exemplo de como criar uma thread, então ele fala, tá? W igual a new worker, passando a página de JavaScript que tem o código que você quer executar. Aí W on message function usando em GW, entendeu? Você só dá um new worker passando o JavaScript que tem o código que você quer fazer. Ele faz tudo. Aí ele dá um exemplo do worker JS. Ele também na máquina, um worker e toma um código. Provavelmente sim. Tá? Então. Geolocation. Aí eu vi e falei, pô, cara, aqui você vai ter que estudar pra cacete, que é importante, muito X. Cara, não tem nada demais, né? Basicamente, é saber onde você está. Pelo que eu pesquisei, basicamente, você consegue, o browser vai saber, ó, você está aqui. Geolocation, basicamente. Não, mas você pode aumentar. Aí eu vou ter um exemplo aqui usando a script function handgel, pode fazer, que é a sua posição. Na git.get, get geolocation, get position. Aí tem uma página de exemplo, que é assim, você entra nela, cara, pesquisando a sua posição. Aí ele diz o Google Maps, você está aqui. E nem mostrou errado, mostrou lá na Alemanha, sei lá. Mas outra coisa que também depende do browser. E por trás disso aí, que é o grande questão do negócio, para eu não sei de como funciona muito, é que antigamente, para saber onde você estava, ele fazia o seu IP, que ia não sei aonde, que ia para não sei para onde, e assim descobria, era bem complexo. Para fazer o geolocation, eles estão usando uma outra coisa, entendeu? Que é um misto disso, uma outra técnica que eles estão usando, que eu não sei também, porque é bem complexo. Depende do Igual aquele lance que inventaram no Google aí, que a capa da gente vai Tipo, aqui não vai ter como, né? Não, mas aquela ferramenta que você vai acessar o Google, o Google estava mapeando a localização de todas as redes sem fio que ele encontra pela máquina. Então, se ele vê qual é a rede que você está, essa aqui, então você está nesse lugar. A Microsoft também fez isso. Porque ela fez isso com. Está fazendo isso com o Windows Phone, a própria coisa fazendo isso com o Android também. Ela vai pegar um nosso recebi e eu tô aqui. Será que não tem a camada de aparece device seguramente o browser dispositivo tiver o browser vai Exatamente, para fazer uma verificação. Porque aí que está a sacada. Quem faz isso é o browser. O browser, na verdade, tipo de implementação. Então, bora lá, para não ficar programando muito. E aí tem também uma coisa de interatividade, que é drag and drop, né? Agora você tem já isso. Antigamente o Gmail tinha, né? Mas só o Gmail tinha. Agora não, agora não pode ter, entendeu? A funcionalidade para isso e você pode usar isso usando essas técnicas. Action drag over, faz isso. Você tem eventos para. Pois é.
eventos para diagnóstico, para você tratar isso. Aí todo mundo vai poder utilizar também. Basicamente era isso, tá? Com todas as funcionalidades novas do HTML5, tem bastante coisa. E tem bastante exemplos já para vocês pesquisarem, foi o que eu falei, muitas coisas podem mudar. Então, pô, se daqui a 2 meses vocês verem algo diferente, fica não, entendeu? Porque muda, entendeu? Até 2022 vai mudar muita coisa. Calma, não. Aí, que mais? O que ficou obsoleto mudou com a chegada do HTML5, então, como conclusão? Tem uns plugins de áudio no browser, tem uns plugins de áudio, tem uns plugins de vídeo, ou seja, Flash, Silverlight. Eu, particularmente, acho que a Adobe, por conta própria, já desistiu do Flash. Porque agora ela não faz ainda não. Ela só ela desistiu de progredir. Ela vai manter, mas ela já adotou. O problema é que para fazer DRM, só o Flash faz direito. Mas vai mudar. Sim, mas hoje não existe nenhuma ferramenta que trabalhe com DRM em desktop. Então o Flash vai durar no desktop em um bom tempo. Não, eu acho que o Flash não vai acabar com o porque é outra parte do optimismo. E tem muitos jogos que já se especializaram nisso. Imagina, o cara é especialista em Flash, pô, mas é emprego? Não. Mas só a gente entra nos opções que você vê lá, o cara também não tem nada pra fazer Silverlight. Silverlight você já nem vê, só pro Silverlight faz deixar pra você, mas vamos manter só dentro das folhas. Então, aí, É porque parece que o Silverlight dentro das folhas não tem base para a organização das pratas todas. Não tem como. Cara, não, mas sim, vai ter suporte a SVG também nos browsers. Vai ter suporte. O grande substituto do Flash, na verdade, é o SVG, né? Suporta a imagem vetorial direto em HTML. Cara, mas na verdade, o SVG é legal, tá? Você vai poder ter imagem vetorial na página, para poder dimensionar ela quando tiver, que precisa quebrar isso. A gente está conversando antes com o ângulo sobre isso. Aonde? Então, a gente conversou sobre o Zip lá, que cada tamanho teria que ter uma imagem diferente. Eu falei, até tinha falado com o Ângelo, põe que o tamanho vai ser sempre esse quando tiver na tabela, o CSS vai ser sempre esse quando tiver no mapa. Entendeu? Se a gente estivesse usando uma imagem vetorial, ótimo, não perde qualidade, tudo funciona direitinho. Hoje em dia não, né? O JPG, então dependendo, pode ficar meio emborrado e tal. Isso é muito bom, só que o Flash não tinha dele não é isso. O Tiano do Flash hoje em dia é vídeo e animação, jogos e tal. Esse é o Tiano do Flash, por isso que ele tem mercado, não é por causa da imagem. O que mais é legal, mas não é o principal. Na verdade, foi coisa do YouTube, né? Tipo, ninguém fazia streaming, vou fazer streaming, mas na verdade o Flash. Antes do YouTube era a plataforma da Microsoft que faz acesso, né? Quando surgiu o YouTube, o Flash se consolidou na área. Mas o grande forte mesmo nem achava vídeo novo, porque. Isso não. Aliás, eu tive mais tutorial pelo Flash, eu nem sabia antes do Flash chegar que tinha mais tutorial. Eu sabia disso quando o Flash apareceu. Aquelas gráficas que você fazia coisas enormes de Flash, aquilo ficava com 10 de cara. Ele vetorizava o treco todo e tacava lá. Agora vai ter faz isso. Não, a Adobe já criou uma suíte que é, tipo assim, a gente tem a suíte do Creative Suite 5. Daí tem a 5.5 que já trabalha com o HTML5, que tem o Adobe Edge. Faz o que o Flash fazia, só tem uma ferramenta dela praticamente igual. Não, é uma ferramenta igual e gera um JavaScript. E o Illustrator já gera todas as imagens que são vetores, ele já gera o campo certinho e campo certinho. Você não precisa escrever o código, você vai tirar o código dele. Tchau. Então, outra coisa, que versões diferentes do mesmo sistema para iPhone, Android, Linux e Nokia, Apple, Web, tem que manter um código comum. Eu já vi que tem isso, sim. Você já consegue fazer aplicações HTML5 que já vem com o instaladorzinho para você botar em Android, em qualquer coisa. Não, mas o aplicativo do Itaú no iPhone já é tudo só web, só coisa. Tem localização, mas usa ali o GeoLocation, tudo só com web. A única tela que parece que é de aplicação mesmo era a primeira, que eu acho que agora as versões até trocaram. Então, tá tudo web. Para daqui a alguns anos, já começa ano que vem, provavelmente já está em evidência já. Assim, muita gente vai começar a fazer aplicações em web ao invés de fazer. Você vê, antigamente começou com o Google Docs. A Microsoft já está começando. Estão querendo migrar para fazer um Office só web, entendeu? Começar, porque para eles é bom, né? A licença valida se você digitar um ad. Hoje em dia meu Office é pirateado. Agora não vai ter tudo, né? E o Office é pirateado. Então, pô, se fosse web, eu não ia conseguir piratear ele. Como?
cara o tempo todo tá validando aquilo lá. Às vezes se eu usar crack e não atualiza, entendeu? Não tem como ele saber, agora se fosse online. E a usabilidade das aplicações mudou também com a chegada do HTML5. Mas a conta de alguém que paga, né? E as usar o vai ter que melhorar de copiar, arrancar, né? Na máquina Para terminar. A usabilidade das aplicações mudou com a chegada do HTML5, deve ser evidente o usuário poderá não usar teclado como utilizava no touchscreen. Um exemplo prático disso é, durante o congresso que a gente fez de teclado, a central ela funciona no iPad, tá? Estava mostrando lá no Android que tinha lá, no Acer. Tudo bem, aparecia. Vai clicar nas coisas, vai mexer no mapa para tu ver. Entendeu? Não foi feito para aquilo. Funciona, entre aspas, aparece. Parece que funciona. Mas se você começar a utilizar mesmo, o slider você não consegue mexer, entendeu? E a gente, no futuro, quando utilizar HTML5, vai ter que começar a pensar nisso. Claro, não precisa, a gente não vai fazer aplicação para tablets, mas a gente vai ter que começar a ter essa consciência de que a pessoa vai usar em tablet, vai ser muito comum. Né? Boa. Acabou. Acabou. Basicamente isso que a gente tinha para falar. Né? É o Rock Balboa. Não, agora eu subi na escada. Agora eu na escada. Eu me lembro da escada. E aí, bom, quem quiser saber mais, tem aqui. Tem umas diferenças aqui, entendeu? Tem uma apresentação feita em HTML5 igual a minha, só que bem mais legal, tem muito mais coisas ainda. Ele não explica, mas ele dá exemplos de tudo. Então, ele mostra vídeo rodando, ele mostra uns slides para você mexer no CSS para alterar a imagem que é real, por aí vai. E tem outras coisas que vocês veem, o Obgel tem no Chrome Experiment. Se vocês quiserem, a gente pode dar uma olhada também em alguns. Eu concordo mesmo. Até hoje eu não sei porquê, assim. Eu fiquei sabendo no fim dela, eu não concordo. Eu nem sabia que ela tinha comprado no eu suspeito que de duas uma, entendeu? Ou a Apple está tentando desenvolver ferramentas para HTML5, deixar ela com o domínio, né? Ou, sei, ela quer promover o HTML5, já que ela não usa Flash, ela quer mais que todo mundo adote mesmo, que todos os dispositivos dela vão funcionar. Eu acho muito provável. Aqui é o site do WPC, se alguém quiser entrar para dar uma olhada na especificação do HTML5, tem também no WhatsApp, só que grande parte da especificação agora está só na WPC. O WG ficou só como referência. Você entra lá e fala, essa página mudou, para ver a informação correta, acesse aqui e te redireciona para o WPC. Bom, questões? Alguma pergunta, alguma coisa? Aquela página do Google que você mostrou no começo, aquilo é feito como? Olha, pelo que eu dei uma olhada lá, eles usam Canvas com CSS. Não é só Canvas. Eles não simplesmente pegam o elemento e modificam. Mas até aqui é um Canvas ou cada elemento daquele é um Canvas que fica... Eu acho que até eles terão Canvas. Canvas, ele é... Vou botar vários Canvas. Até inteiro deve ser um Canvas. Muito provavelmente. É que eu não vi para de fonte, né? Mas eu suponho que seja assim porque alguns exemplos parecidos que eu vi eram assim, entendeu? Era um Canvas, e eles enveredavam as coisas ali dentro, usavam o CSS para modificar e animavam usando JavaScript. Alguém mais tem uma pergunta, alguma coisa? Não? Tá. E, bom, fim, acabou a apresentação, no final só os créditos aí do que eu utilizei, basicamente. Vou dar algumas fotos. Acabou-se. Seria engajado. Vamos lá, bom, engajou. Deixa eu parar aqui, para de ficar então, né? Como é que é?